Já parou para pensar no que tem de verdade no hambúrguer que você compra no mercado? Ou naquela salsicha que parece perfeita, do mesmo tamanho, cor e textura, toda vez que você abre o pacote? E o empanado de frango? Será que tem mais carne ou mais truques da indústria? Se você acha que está só comprando um pedaço de carne, sinto muito. Mas a verdade é bem mais suculenta. E nem sempre no bom sentido. Por trás da praticidade e do sabor viciante dos ultraprocessados, existe uma engenharia alimentar feita para te conquistar desde a primeira mordida. Mas o que realmente faz essas comidas durarem tanto, terem sempre a mesma textura e principalmente serem tão baratas? Hoje, vamos entrar fundo no mundo dos ultraprocessados mais consumidos do Brasil. Aqueles que fazem parte do churrasco, do lanche rápido, do almoço do dia a dia e até do café da manhã. Cada um deles tem um processo de fabricação que vai muito além do que parece, com ingredientes que você nem imagina, e técnicas que transformam o que poderia ser um simples pedaço de carne em algo completamente diferente. Se você já está achando isso curioso, espera até ver o que realmente acontece dentro das fábricas. Vamos desvendar passo a passo como esses alimentos são feitos, o que tem dentro deles e como a indústria consegue transformar qualquer mistura de ingredientes em algo que parece carne. Mas será que é mesmo? O hambúrguer. O rei dos fast foods, a estrela do churrasco improvisado, o salvador de quem não quer cozinhar. Prático, barato e pronto em minutos. Mas você já parou para pensar o que realmente tem dentro daquele disco de carne congelado? Se a resposta for só carne moída, sinto muito, mas você caiu numa das maiores ilusões da indústria alimentícia. A primeira coisa que você precisa saber é: nem todo hambúrguer é feito igual. Se você compra carne moída no açougue, molda um hambúrguer na mão e joga na grelha, parabéns. Você fez um hambúrguer de verdade. Agora, aquele que vem embalado no mercado, perfeito, redondinho, sempre do mesmo tamanho e com um precinho camarada. Aí já entramos em outro território. O hambúrguer industrial é uma obra-prima da engenharia alimentar. Se fosse feito só de carne, o custo seria muito maior. Então a indústria encontrou um jeitinho esperto de manter o preço baixo e a lucratividade alta. Misturar carne com, um monte de outras coisas. Primeiro, a carne utilizada não é exatamente aquela peça suculenta que você vê na vitrine do açougue. Na verdade, o que sobra do boi, aparas, pedaços menos nobres e qualquer coisa que possa ser reaproveitada, entra na equação. Mas calma, porque isso é só o começo. Para dar liga, manter a umidade e garantir aquela textura macia, entram na jogada gordura extra, proteína de soja, fécula de mandioca e até amido modificado. Tudo isso ajuda a carne a parecer mais carne do que realmente é. E tem mais. O hambúrguer precisa ter sabor e cor de carne. Afinal, se você abrisse a embalagem e visse um disco pálido e sem gosto, sairia correndo. Então, a indústria dá um toque especial com realçadores de sabor, corantes e aromatizantes, criando aquela experiência perfeita de picanha grelhada, mesmo que o hambúrguer nunca tenha visto uma churrasqueira na vida. Agora, o mais curioso é como esses hambúrgueres são moldados para serem sempre idênticos. A carne processada passa por prensas gigantes que a transformam em discos perfeitos, como se fossem peças saindo de uma fábrica de automóveis. Depois, são congelados em temperaturas absurdamente baixas para garantir que durem meses ou até anos no mercado sem mudar a textura. Isso explica por que, mesmo esquecidos no fundo do congelador, esses hambúrgueres parecem nunca envelhecer. E aí vem a pergunta: isso faz mal? Bom, depende do ponto de vista. Não é veneno, mas também não é aquele hambúrguer artesanal que você faz com carne fresca e tempera na hora. O problema real é que quanto mais ingredientes estranhos entram na composição, mais distante o produto fica do que deveria ser. Mas a indústria sabe que o importante não é a qualidade e sim a experiência. Um hambúrguer barato, gostoso e que fica pronto em minutos. No fim das contas, o hambúrguer industrial não é só carne, mas sim um combo de ingredientes que trabalham juntos para enganar seu cérebro e seu paladar. Mas não se preocupe, porque esse é só o primeiro da lista. Se você achou isso interessante, espera até ver o que acontece com o próximo ultraprocessado. Se existe um alimento que divide opiniões, é a salsicha. Amada no cachorro quente, indispensável no macarrão com salsicha de fim de mês e sempre presente no churrasco de quem não quer gastar muito.
Mas a grande pergunta é, afinal, o que tem dentro desse tubo cor-de-rosa? Se você acha que é só carne, sinto muito em destruir seus sonhos culinários. Mas a verdade é muito mais misteriosa do que parece. A salsicha industrial não nasce assim perfeita, lisinha e com aquele tom alaranjado padrão. Ela é um verdadeiro Frankenstein alimentar, criado com um mix de ingredientes que garantem sabor, textura e uma longa vida útil. Tudo começa com a carne, ou melhor, o que sobrou da carne. As peças nobres já foram para os cortes premium, então o que resta? Aparas, cartilagens, pele, gorduras e até partes que ninguém quer ver no prato. Que, convenhamos, nessa fase se parece mais com um purê do que com carne. Agora que temos essa massa mágica, ela precisa ser embutida. E aí vem um detalhe curioso. A maioria das salsichas não tem tripa natural como as linguiças. O que envolve esse recheio misterioso são envoltórios sintéticos feitos de celulose ou colágeno. Algumas até usam plástico e só são retiradas antes de ir para o mercado. Sim, a salsicha é basicamente prensada em um tubo artificial antes de ganhar sua forma final. Mas calma que ainda falta um detalhe essencial, a cor. Se não fosse pelo corante, a salsicha teria um tom bem menos apetitoso. Por isso, a indústria alimentícia dá um toque especial com corantes artificiais, que deixam aquele tom rosado vibrante, fazendo parecer mais carne do que realmente é. E o sabor? Bom, se você acha que o gosto vem da carne, é aí que você se engana. Os temperos naturais já eram. O que realmente manda aqui são os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Esse é o responsável por deixar qualquer coisa irresistível, enganando seu cérebro e fazendo você pensar que está comendo algo incrivelmente saboroso. Agora vem a parte mais absurda. A salsicha é cozida dentro da embalagem. Sim, depois de embutidas, elas são levadas para uma câmara de vapor, onde cozinham dentro dos próprios envoltórios. Isso explica por que você pode comer salsicha direto do pacote sem precisar cozinhar. Mas será que você realmente deveria? No final das contas, a salsicha não é apenas um embutido comum. Ela é um projeto de engenharia alimentar, feito para ser barato, gostoso e durar bastante. Mas depois de saber tudo isso, a pergunta que fica é: você ainda vai comer do mesmo jeito? E se você acha que a salsicha já foi um choque, espera só até ver o que acontece com os empanados de frango. Se existe um item que salva qualquer almoço rápido, é o empanado de frango. Rápido, crocante, gostoso e, claro, barato. Mas aí vem a pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez. Isso é mesmo frango ou um bloco de coisas aleatórias disfarçadas? Bom, se você imaginou um belo filé de peito sendo cortado e empanado, esquece. O empanado industrial não é uma fatia de frango. Ele é um quebra-cabeça de ingredientes que se juntam para enganar seu cérebro e seu paladar. Tudo começa com a carne. Ou melhor, com o que sobrou do frango. O peito e as coxas vão para outras finalidades mais nobres, e o que sobra? Pele, pedaços de carne mecanicamente separada, gordurinhas e até cartilagem. Tudo isso vira uma pasta processada, que ganha amido, fécula, proteínas vegetais e temperos para ficar com textura e gosto de algo que lembra frango. Agora vem a parte curiosa. Como eles fazem essa massa virar um filé? Simples. Eles moldam a mistura em formatos padronizados, usando prensas gigantes. Por isso, todos os steaks de frango do pacote têm exatamente o mesmo tamanho e espessura. Afinal, nada pode parecer irregular, né? Mas não adianta só ter a forma de frango, tem que parecer frango. Então, entram os truques de textura. Um dos segredos da indústria é adicionar gomas e estabilizantes, que deixam o empanado mais suculento e evitam que ele fique seco depois de congelado. Assim, quando você morde, sente algo que imita a maciez de um filé verdadeiro, mesmo que a composição seja tudo menos isso. Agora a cereja do bolo, ou melhor, a crosta dourada. O empanado precisa ter aquela aparência irresistível, e é aqui que entram os flocos de farinha de rosca, muitas vezes misturados com corantes e aromatizantes para garantir uma cor mais vibrante e um cheirinho tentador ao fritar. Depois de tudo isso, os empanados são pré-fritos. Sim, eles já chegam parcialmente cozidos para que, quando você jogar no óleo ou no forno, fiquem prontos em minutos. Mas essa pré-fritura satura a crosta com gordura, o que ajuda a dar sabor. E claro, a fazer com que fiquem incrivelmente viciantes. O resultado final? Um produto que parece filé de frango, tem cheiro de frango, até dá a sensação de ser frango. Mas que, na verdade, é um frango versão Frankenstein, montado com tudo o que sobrou da produção. Agora, a pergunta que fica é:
Você ainda acha que está comendo carne de verdade? Se tem um produto que desafia a lógica do tempo e da conservação, é a carne de lata. Encontrada em qualquer mercado, esse clássico das prateleiras já salvou muitos almoços e foi companhia fiel em acampamentos e viagens. Mas a pergunta que pouca gente faz é: como uma carne consegue ficar meses, ou até anos, dentro de uma lata, sem geladeira, sem estragar e com a mesma textura? A resposta está no processo de enlatamento, uma técnica que a indústria alimentícia transformou em arte. Tudo começa com a escolha da carne, que, diferente do que muita gente pensa, não são os cortes nobres do boi. As partes usadas são pedaços menos valorizados, misturados a uma quantidade generosa de gordura, para garantir maciez e evitar o ressecamento. Antes de ser enlatada, a carne passa por um cozimento especial que elimina qualquer micro-organismo, tornando-a segura para armazenamento prolongado. Depois, ela é prensada dentro da lata junto com um caldo rico em sal, conservantes e estabilizantes, criando aquela textura única que desliza quando você abre a embalagem. Sim, essa mistura não acontece por acaso. Ela é feita para garantir que o produto dure anos sem alteração. Mas a verdadeira mágica da carne de lata acontece depois que o recipiente é selado. Ele passa por um processo de esterilização térmica, onde é submetido a temperaturas altíssimas para matar qualquer bactéria e garantir que o alimento fique praticamente imortal enquanto estiver lacrado. É como se a carne fosse congelada no tempo dentro daquela embalagem metálica. E aquela camada espessa de gordura? Além de dar sabor, ela funciona como uma barreira protetora, impedindo que o ar e a umidade alterem a textura e o gosto. É por isso que, depois de anos guardada, a carne de lata pode ser aberta e parecer que acabou de ser feita. Agora o detalhe curioso. Mesmo sendo uma carne cozida e conservada, o sabor final da carne de lata não vem apenas da carne. A indústria usa um arsenal de temperos e realçadores de sabor, que garantem aquele gostinho característico e fazem com que cada lata tenha um sabor consistente, sem variação. Isso explica por que a carne enlatada de hoje tem o mesmo gosto da que você comia anos atrás. Se você acha que o consumo de ultraprocessados é apenas um hábito ocasional, prepare-se para um choque. Essa indústria movimenta bilhões de dólares e domina as prateleiras de praticamente todos os países. Mas quem realmente consome mais? Quem mais lucra com isso? E mais importante, por que as pessoas mais pobres são as que mais dependem desses produtos? Os Estados Unidos lideram o ranking dos maiores consumidores de ultraprocessados do planeta. Não é à toa. Fast food faz parte da cultura americana e supermercados são verdadeiros templos dedicados a embalagens brilhantes e alimentos prontos para consumo. Mais de 57% das calorias ingeridas pelos americanos vêm dessas comidas, e esse número só cresce. Mas os não estão sozinhos. Reino Unido, Canadá, Austrália e Brasil também figuram no topo dessa lista. E o Brasil, que sempre teve uma alimentação baseada em comida caseira, agora vê os congelados, embutidos e enlatados dominando as refeições diárias. Agora vamos falar de números. O setor de ultraprocessados fatura mais de 2 trilhões de dólares por ano. Isso mesmo, trilhões. Empresas gigantes como Nestlé, Kraft Heinz, McDonald's e Unilever comandam esse mercado, vendendo desde hambúrgueres congelados até macarrão instantâneo e salgadinhos. Esse mercado não existe para alimentar ninguém. Ele existe para manter você comprando. O segredo? Produtos projetados para serem viciantes. Glutamato monossódico, açúcares escondidos e gorduras estrategicamente combinadas ativam áreas do cérebro ligadas ao prazer, fazendo com que cada mordida desperte o desejo por mais. Quanto mais você consome, mais quer consumir. Mas por que os ultraprocessados dominam tanto a alimentação das classes mais baixas? A resposta é um combo de preço, acessibilidade e marketing agressivo. O custo baixo faz com que seja mais barato comprar um hambúrguer industrializado do que 1 quilo de carne fresca. Um pacote de macarrão instantâneo custa uma fração do preço de vegetais e proteínas naturais. Para quem precisa alimentar uma família com um orçamento apertado, os ultraprocessados acabam sendo a opção mais viável. Além disso, a praticidade desses alimentos faz toda a diferença para quem trabalha o dia inteiro e tem pouco tempo para cozinhar. O que é mais fácil? Preparar uma refeição do zero ou jogar um hambúrguer no micro-ondas? E não para por aí.
Enquanto alimentos naturais não aparecem na TV, não tem mascotes coloridos nem jingles chicletes, as marcas de ultraprocessados despejam bilhões em publicidade, vendendo seus produtos como irresistíveis, práticos e até saudáveis. Quem nunca viu um pacote de salgadinho estampando um rico em fibras na embalagem? Essa lavagem cerebral começa cedo. Desde pequenos, somos bombardeados com comerciais de nuggets crocantes, refrigerantes gelados e lanches divertidos, criando uma relação emocional com esses produtos. O resultado? As classes mais baixas acabam sendo as maiores consumidoras, enquanto os alimentos frescos e naturais vão se tornando cada vez mais inacessíveis. A realidade é que os ultraprocessados não são apenas uma opção de alimentação. Eles são um negócio gigantesco, estrategicamente planejado para viciar, baratear custos e se tornar indispensável no dia a dia. Quem controla essa indústria não está preocupado com sua saúde, e sim com o próximo pacote que você vai colocar no carrinho. Depois de saber tudo isso, fica a pergunta: será que realmente estamos escolhendo o que comemos ou estamos apenas seguindo um cardápio pronto, planejado para manter esse império girando? Olhando para tudo isso, fica claro que a carne de lata não é apenas carne. É um produto meticulosamente pensado para durar, ser prático e ter um sabor viciante. Mas depois de entender como ela é feita, será que você ainda vai olhar para essa latinha da mesma forma? Agora que desvendamos todos esses ultraprocessados, vamos amarrar tudo e fechar essa jornada da melhor forma. Chegamos ao fim dessa viagem pelos bastidores dos ultraprocessados. Desvendamos hambúrgueres que não são só carne, salsichas montadas como experimentos de laboratório, empanados moldados para enganar seu paladar, mortadelas que são verdadeiros coquetéis de ingredientes e até carne que desafia o tempo dentro de uma lata. Agora a pergunta que não quer calar: e aí? Depois de saber de tudo isso, sua relação com esses alimentos mudou? A verdade é que os ultraprocessados não são apenas produtos comuns. Eles são criações da engenharia alimentar, feitas para durar, viciar e manter os custos baixos. Cada mordida que damos neles é resultado de um processo pensado para imitar textura, sabor e aparência do que deveria ser comida de verdade. Isso significa que você precisa parar de comer tudo isso agora? Claro que não. Mas entender o que está por trás desses alimentos te dá o poder de escolher com mais consciência. Se você sabe o que está consumindo, pode equilibrar melhor sua alimentação e evitar cair em armadilhas da indústria. Então, da próxima vez que abrir um pacote, um enlatado ou um hambúrguer congelado, lembre-se, nada ali é por acaso. E agora que você conhece os bastidores, só resta uma pergunta: o que você vai fazer com essa informação?